Marília, se o Augusto renunciar, o vice assume ou tem nova eleição? O vice assume dos dois jeitos e tem nova eleição dos dois jeitos. Eu vou explicar aqui, ó. Pipo, eu vou tirar aqui essas coisas para conseguir mostrar o documento inteiro, já coloco de novo. Não vai dar para ler na tela, mas foi esse edital de convocação que saiu ontem por volta das 18 horas, e a gente abriu a live aqui para contar para vocês. Eu vou ler no meu telefone, porque aqui realmente ela fica impossível, mas esse é o edital assinado pelo presidente do Conselho, nas atribuições de presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, convocando para o próximo dia 26 de maio, às 18 horas, em primeira convocação, 19 em segunda convocação, antes, portanto, do final da fase de grupos da Sul-Americana, para uma reunião exclusivamente para votação da destituição imediata do presidente Augusto Melo. Essa reunião, ela serve como complemento da reunião que foi paralisada no dia 20 de janeiro, aliás, então 4 meses atrás, a pedido do próprio presidente, por falta de segurança, cenas assim lamentáveis, de total falta de decoro de pessoas que deviam se importar com o Corinthians, e nunca mais retomada e nunca mais explicada, porque essa reunião não havia sido retomada, a não ser agora nas últimas semanas, com o agravamento da situação política, das denúncias e da reprovação das contas. Disse o presidente do conselho e outros conselheiros que essa reunião não foi retomada em respeito ao que algumas lideranças haviam dito, Gaviões da Fiel, que preferiam que essa votação fosse colocada de novo à mesa quando da conclusão do inquérito policial. Decisão essa e justificativa essa com a qual eu discordo completamente, porque o Corinthians não tem poder de polícia, e o que estava sendo investigado no primeiro pedido de impeachment do Corinthians é esse que vai ser votado, não é esse aqui das contas reprovadas, nem é o de novembro do ano passado, que o presidente do Conselho de Ética sentou em cima e não fez nada a respeito ainda. Esse primeiro tem a ver com a condução de forma considerada temerária dos contratos e da imagem do Corinthians nessa coisa de ter pagado dinheiro de intermediação por um contrato que, segundo o Corinthians e o próprio intermediador, não teve intermediação. Falar que um dinheiro do Corinthians saiu do clube diferentemente do que prezava um contrato, não precisa de polícia para isso. Então, essa justificativa que sempre foi usada, vamos esperar o inquérito da Vai de Bet, é única e exclusivamente conveniente para quem queria, naquele momento, se blindar politicamente, mas tudo bem, foi a justificativa usada, e com o anúncio do delegado, dos 2 depoimentos em abril, que a gente falou que ia acontecer, do presidente do Corinthians, do Marcelo Mariano, do ex-diretor de marketing Sérgio Moura, com o afunilamento dessa situação, com a convocação do presidente do Corinthians, não mais como testemunha, mas como investigado. O dia em que ele deu um depoimento, ele deixou de ser testemunha, como outras pessoas foram à delegacia falar do contrato, e ele foi convocado pela polícia como investigado. Isso uma informação da polícia, não da Marília Ruiz, anúncio da polícia de que ele foi chamado como investigado, além de outras cositas mais, fizeram com que o apoio da Gaviões caísse. E aí, quem está na oposição também já se sentiu mais reforçado de não ter aquele protesto na frente. A Gaviões foi a primeira a colocar em manifesto, dizendo que não se opunha mais ao processo continuar. As contas na sequência foram reprovadas, outro pedido de impeachment foi protocolado, o Conselho resolveu dar uma coletiva de satisfação para a torcida, coisa que o presidente fez para o grupinho fechado dele, para o cercadinho no CT fechadinho. Até agora a gente não sabe o que ele falou, porque não podia gravar. Democraticamente não podia gravar. E aí, Pipo, ele marcou para o próximo dia 26. Por que para o próximo dia 26? Ele podia marcar para segunda-feira que vem? Poderia. Mas eu acho que esses 12 dias que a ampulheta foi ligada tem a ver justamente com o presidente decidir, com os seus pares, com o seu grupo político, de quem ele vai sentir mais pressão, inclusive, do que da oposição. Para a oposição, é bom dizer, a gente pôs uma enquete aqui, vote se você prefere que ele se defenda no Conselho ou se ele deve renunciar já. Para a oposição, ter um grupo empichado politicamente dentro do clube é forte. Infelizmente, a torcida, o sócio-torcedor do Corinthians, o fiel torcedor, não tem voto.
Para o grupo do político do Augusto Melo faz diferença dizer que ele, teoricamente, altruísta que é, vai se retirar para se defender na polícia ou se defender no clube, mas o grupo fez coisas boas, fez Adidas, fez não sei quem, trouxe o Memphis, pode colocar politicamente as coisas que tem de acerto, e tem acerto, acho que tem acerto nessa tem muito erro, mas tem alguns acertos. Então, a situação de hoje, ou o que sobrou do núcleo duro disso, força essa renúncia justamente ainda para sair de forma, tá vendo? Quase um mártir. Ele vai se autoflagelar para preservar uma mudança no Corinthians. Essa é a retórica de quem quer que ele se renuncie, de quem está do lado dele. Quem não está do lado dele percebe que ele está nos últimos, os últimos passos de um homem, o impeachment é até politicamente mais favorável. Nos dois casos, assume imediatamente o vice-presidente, o primeiro vice-presidente eleito, Osmar Stabile, e, na sequência, se tiver um processo de impeachment, a Assembleia Geral, quer dizer, os sócios, votantes, adimplentes, votam sim ou não para esse processo para o impeachment, e 30 dias depois o clube tem que ter uma eleição nova, eleição indireta, para a conclusão do mandato, levando em consideração que agora em julho vai ter completado mais da metade do processo, esses 30 dias vão ser depois disso, vai ser uma eleição indireta. Em caso de renúncia, acontece exatamente a mesma coisa, só que não tem a Assembleia Geral do clube, então essa eleição ela é antecipada. Bom, eu acho que eles estão ganhando tempo exatamente para buscar uma saída honrosa e manter o grupo com a direção do Corinthians. Então, ou seja, o Augusto chama para si essa responsabilidade, tenta, de alguma forma, sair como Marte, olha, eu fiz o possível, o clube aumentou as receitas. E é verdade, ano passado o Corinthians teve seu volume recorde de receitas, embora o endividamento também tivesse disparado, mas, ou seja, politicamente busca uma saída honrosa para preservar o grupo. A gente corta a cabeça do Augusto, mas o grupo continua. Eu acho que essa vai ser a manobra que a situação vai tentar. Agora, é aí que está, né, Marília? Precisa combinar com os russos da oposição, se isso vai ser possível. Eu acho que a oposição do Corinthians, ela está com a faca nos dentes e ela está com a faca e o queijo na mão também, para exatamente conseguir enterrar esse grupo politicamente, mesmo considerando que a oposição do Corinthians hoje não é um grupo exatamente unido. Ela também tem várias, vertentes, ela tem várias facções. Agora, olhando pragmaticamente, a oposição do Corinthians deve ter entendido o seguinte: bom, primeiro a gente enterra o grupo do Augusto e depois nós vamos resolver entre nós o que vai acontecer. Então, aí é que está. O grupo do Augusto, teoricamente, é um grupo politicamente, eu não vou dizer que ele é irrelevante, mas o grupo do Augusto ele é fraco e pouco numeroso. O Augusto foi eleito numa coalizão de forças, não vou dizer que sem registro na história do Corinthians, porque há registro de união de eleição de chapas de oposição, mas no espaço mais curto aí, que não acontecia, uma união de chapas que estavam, então, na oposição, mas que tinham sido situação durante os 17 anos, eu gosto sempre de repetir, durante os 17 anos da Renovação e Transparência, o Augusto ele foi situação durante um período. Então, eu vejo perguntas aqui, o que aconteceu antes que ninguém fez isso? Olha lá, aqui, essa pergunta. Não defendo o Augusto, mas porque todas as outras contas dos outros presidentes foram aprovadas, se não fosse assim, não deveríamos mais de 2 bilhões. Sabe por quê, João? Porque o Augusto é um que votou a favor das contas, por exemplo, do Roberto de Andrade, enquanto ele estava lá. Ele era diretor do Roberto de Andrade. Durante 17 anos, isso é o problema de não existir uma democracia. Durante quase 17 anos, não houve oposição no Corinthians. Todo mundo que se a situação depois do André Sanches pós-Dualib. Depois de um período enorme de Dualib, houve uma união de pessoas para que houvesse uma renovação. Houve uma mudança de estatuto, o que deu a pessoas a ideia de que elas poderiam ser presidentes do Corinthians, porque depois de anos com o mesmo presidente, o Andrés fez uma coisa excelente. Ele liderou um movimento para que não pudesse mais haver reeleição no Corinthians. E aí todo mundo sabia que a cada 3 anos o presidente tinha que mudar.
Então, durante muito tempo, eu não vou falar os 17 anos, porque no último mandato do Duílio, esse apoio ele ruiu, porque, obviamente, tudo isso que aconteceu. Mas as contas foram sendo aprovadas nesse período porque todo mundo virou a mesma coisa. Só que aí as pessoas começaram a desembarcar. Aí começaram a desembarcar. Um desembarcou antes. O Mário Gobi é um que desembarcou e voltou. Né? O Mário Gobi era a situação, concorreu como oposição, depois virou a situação de novo com o Duílio. Né? É bom a gente observar esses movimentos, não ficar parecendo assim, não, todo mundo era oposição à renovação e transparência e ninguém, a imprensa, ninguém fez nada. Bom, a renovação e transparência ficou 17 anos no poder porque essas pessoas votaram neles. Porque essas pessoas aprovaram as contas deles. Não eu, não você, corintiano. Essas pessoas. Então, eu sou muito a favor de reabrir conta. Aliás, eu sou a favor de reabrir tudo. De 1910 para cá. Eu só não compro esse discurso patético dessas pessoas dizendo que só agora tem fiscalização. Onde estavam essas pessoas nos últimos 17 anos? No Conselho do Corinthians. O vice-presidente Osmar Stabile estava no Conselho do Corinthians. Tem gente que votou contra as contas? 1, 2, eu tenho como provar que eu votei... Tudo bem, é possível que um ou outro conselheiro tenha feito isso. Fizeram barulho? Foram à delegacia? Pediram abertura de processo de impeachment? Foram à comissão de ética? Protocolaram e mandaram o documento para dizer, estou tentando o impeachment do presidente? Aconteceu uma vez, contra o Roberto de Andrade, porque ele assinou um documento como presidente do clube 3 dias antes de assumir, porque ele era a sequência ali do Mário Gobi. E só. Alguém foi na delegacia com um papel, como for agora no caso da Vai de Bet, para falar, tá estranho, hein? Pagaram uma comissão de um contrato que não tinha comissão. E agora? Como faz? Esse dinheiro era do Corinthians. Então, quando a gente fala que não teve fiscalização dentro do clube, essa acusação, ou essa denúncia, ou essa cobrança precisa ser feita para quem estava no conselho. Não para quem não estava no conselho. A imprensa não está no conselho. A imprensa não vota nas contas do Corinthians. Quem vota nas contas do Corinthians é quem estava lá. Eu recomendo a vocês a perguntarem a quem essas pessoas tão feridas mortalmente no seu âmago por estarem sendo agora fiscalizadas, votaram nos últimos anos, ou qual foi o papel dessas pessoas nos 17 anos de renovação e transparência? Piperno, você lembra de ter encontrado? Porque eu me lembro. Imagina, eu me lembro de ter ido. Augusto Melo, diretor da base de Roberto de Andrade. Olha a base do Corinthians. Eu já fui em evento de candidaturas aí de nomes que tentaram a presidência do Corinthians, e eu já vi, olha, mais de uma vez essa história de vamos fazer auditoria, investigar, fiscalizar, e passada, enfim, abertas as urnas, todo mundo se junta, o grupo é sempre o mesmo, e as dúvidas persistem, inclusive em relação à questão do estádio, de negociação com a Caixa. Então, veja, isso não começou agora. Essa história, por exemplo, né, da negociação com a Caixa Econômica Federal já vem de muitos anos para cá. Onde estavam os conselheiros no dia que o Corinthians foi anunciado como sede da Copa? Batendo palminha. Exato. Quer dizer, e aliás, quando o Corinthians, inclusive, quando mudaram o status do estádio, né, que deixou de ser um estádio só para ser um estádio, um estádio padrão FIFA, um estádio de Copa, para ser um estádio da abertura da Copa do Mundo, que implicou em mais obras, mais gasto e tudo mais. Agora, eu sempre cito aqui, e falei já disso várias e várias vezes, de um evento da campanha do doutor Mário Gobi, quando ele concorreu contra o Duílio. Aliás, ele era oposição, exatamente. E agora, com o Negão, ele era o quê? Situação. As coisas mudam, né? Você sabe aquela história, aquela velha frase lá do romance O Leopardo, é preciso que as coisas mudem para que tudo continue sempre igual. É o Corinthians. Porque naquele momento o doutor Gobi era um ferrenho oposicionista, e inclusive muita gente imaginava que ele pudesse se eleger. Ele acabou em 3º lugar. Pouco tempo depois era, de novo, situação. Mas o que me chamava a atenção é que, naquele momento, naquela eleição, uma das coisas que mais se discutiam era a questão das contas do Corinthians e, principalmente, a possibilidade de se auditar seriamente, de se promover uma investigação rigorosa a fundo. Nada disso foi feito.